Ok, gente. Como já tinha me apresentado, né? De novo, só para quem está chegando agora, sou Joaquim Francisco de Lima, e hoje nós estamos aqui com a live com a doutora Carol, né? Carol dos Reis Alves, e o tema da nossa live é exatamente a atuação da enfermagem em tempo de pandemia do coronavírus, desafios e expectativas. Nós colocamos aqui, Carol, já para quem estava na live anterior, a questão dos números. Mas antes de iniciar os números, eu sei que começamos a nova live, todo mundo está chegando aí, já tem um público muito bom. Então, para quem está chegando, eu vou me apresentar de novo, que a outra já foi eliminada, né? Meu nome é Joaquim Francisco de Lima, tenho um curso superior em Administração Pública pela FADENOR, Unimontes. Sou graduado em Administração, com ênfase em negócio pela Faculdade de Santo Agostinho. Tenho especialização, eu sou especialista em Segurança Alimentar e Nutricional para a Saúde Indígena, pela Fiocruz. Tenho uma pós-graduação em Gestão Pública e sou especialista em Vigilância em Saúde e Vigilância em Saúde Ambiental. Fui funcionário da Fundação Nacional de Saúde, SUCAM, 35 anos, hoje estou aposentado, e atualmente sou presidente do Conselho Municipal de Saúde, onde eu atuo há 18 anos de forma voluntária. E nesses dias estou em licença para atividade política, pois sou pré-candidato a vereador pelo município de Montes Claros na eleição de 15 de novembro agora de 2020. Eu falei aqui que em relação aos números, o tanto de vidas que nós já perdemos no Brasil, o número de coronavírus, hoje no Brasil já passou já quase 3 milhões, 2 milhões e 912 casos de coronavírus, sendo que 98 mil óbitos, 98.493 óbitos. Isso é muita gente, né? É muitas famílias que perderam os seus entes queridos. Em Minas Gerais, nós estamos com 142.828 pessoas notificadas positivas, com 3.304 óbitos. Já em Montes Claros, o município de Montes Claros, nós já foi notificado positivo 2.318 pessoas e 37 óbitos, sendo que há um mês e pouco atrás nós estávamos apenas com 4 óbitos, antes da flexibilização. Hoje nós estamos com 37 óbitos. A enfermagem, o objetivo principal dessa live, ou dessas lives que nós estamos fazendo, é dar voz às pessoas, das pessoas virem aqui em público, conversar conosco, falar das suas experiências. Já tivemos aqui dona de casa, já tivemos o assistente social, o presidente da associação, e hoje estamos com a enfermeira doutora Carolina. E antes de avançarmos, eu só vou colocar alguns dados, Carol, antes de te apresentar, porque hoje no Brasil é mais de 2 milhões e 500 profissionais de enfermagem, somando técnico de enfermagem, enfermeira, auxiliar de enfermagem. Só enfermeiros são 558.177 enfermeiros. Só em Minas Gerais são mais de 200 mil profissionais da área de enfermagem. E no Brasil hoje nós temos em torno de 100 mil estudantes da área de enfermagem. Então é um número muito significativo para a saúde pública. Então você vê que é o carro-chefe da saúde pública, das políticas públicas, é o profissional de enfermagem, tanto auxiliar, técnico e enfermeiros. E sabemos também que entre muitos de vocês estão se contaminando, quer dizer, estão sendo contagiados pelos coronavírus, né? Estão pegando o coronavírus. Tanto que hoje é mais de 8 mil profissionais da área de saúde que pegaram, aliás, só de enfermeiros são mais de 8 mil. E somando
auxiliares e técnicos, foi mais de 17 mil profissionais. Né? Então, hoje, se você vê entre os profissionais de saúde, tem mais de 13% de pessoas aí que pegou o coronavírus, mais de 13% dos profissionais. E isso é um número muito alto se você pensar em questão de segurança do trabalhador, pensando no EPI. E tudo isso, para a gente conversar um pouco sobre todas essas questões, né? Vamos aqui apresentar a nossa convidada, doutora Carol dos Reis Alves, graduada em enfermagem. Se te faltar alguma coisa, você me corrige, viu, Carol? Ela é graduada em enfermagem pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Carol é baiana de Jequié. É residente em saúde da família. Ela tem especialização em enfermagem obstétrica, especialista em educação profissional na área de saúde e enfermagem, é mestre em ciências da saúde, doutorado, ela tem doutorado em ciências da saúde pela Universidade Federal, ou Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, e atualmente é enfermeira com residência da Prefeitura de Montes Claros e professora de Educação Superior na Universidade Estadual de Montes Claros, Faculdade de Saúde, Humanidades, né? Humanidades Ibituruna, que é a FASE, né, Carol? Faculdades Unidas do Norte de Minas, e também pela Faculdade Santo Agostinho, além do Prominas, né? Além da Faculdade Prominas. Carol é diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais, colaboradora da Câmara Técnica do Grupo de Trabalho de Atenção Primária e conselheira representando os trabalhadores de nível superior no Conselho Municipal de Saúde. Seja bem-vinda, Carol, à nossa live. Okay. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de iniciar pedindo desculpas, né, que houve uma determinada dificuldade da tecnologia para poder acessar, né? Como o Joaquim já me apresentou, dizer que é uma honra e um prazer, né, estar aqui falando com vocês e agradecer a Joaquim pelo convite e dizer que, infelizmente, os dados que Joaquim apresentou são dados muito tristes e deprimentes, no sentido de que, se a gente pensar que no mundo o Brasil amarga vários indicadores negativos. É o país que mais tem profissionais de saúde que adoeceram. Dentro dos profissionais de saúde, a enfermagem é a categoria que mais morreu nesse combate, né, se a gente for pensar em números. Aqui em Montes Claros, a gente pode dizer também que dos infectados que tem por categoria profissional, os profissionais de saúde são os que mais se contaminaram aqui em Montes Claros. No mundo, o Brasil é o país que mais tem profissionais de saúde que foram acometidos, doentes e morreram. Dentro da enfermagem é o número mais alarmante. Outro indicador ruim do Brasil é o número de mulheres que se contaminaram, gestantes, e que foram a óbitos. O Brasil é o país que tem o pior indicador da Covid-19 no público materno-infantil, tanto na questão de grávidas, doentes com a Covid-19, quanto óbitos maternos relacionados à Covid. Então, a gente tem que começar a pensar. Porque o Brasil é o país onde nós estamos amargando com indicadores tão ruins. Então, a gente tem que começar a refletir o que está contribuindo para que isso aconteça. O que está contribuindo? Nós estamos agora, né? Eu estava fazendo, a gente já ultrapassou o número de mortos de uma bomba de Hiroshima. Então, você já imaginou, uma bomba causou mais de 91 mil mortes e nós já perdemos mais de 91 mil brasileiros, mais de 94 mil brasileiros para a Covid-19. E ainda nós estamos muito longe desse tempo acabar. Então, nós não chegamos ainda nem no pico. Então, você imagina como que será da agora para frente, onde agora nós temos, os números têm nomes. E se o número tem nome, a gente tem que começar a refletir sobre isso. Tem nome CPF, né, Carol? E tem família, né? Carol, quando a gente fala dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, vem logo na nossa cabeça o médico,
a enfermeira, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e outros profissionais da área de saúde que estão dentro dos hospitais. Mas, na verdade, quando a gente tem que pensar na atenção primária em saúde, que é a porta de entrada desses usuários do SUS. É lá, então, quando a gente fala em frente, né, na linha de frente, tem que pensar a primeira coisa, é lá na unidade de saúde da família, na estratégia de saúde da família, que é a porta de entrada. A partir dessa abordagem, dessa triagem na estratégia de saúde da família, é que começa todo o processo. Se ele vai ser acompanhado, se vai ser encaminhado para o hospital e assim por diante. Então, quando a gente coloca aqui, de frente, pensamos primeiro na estratégia de saúde da família, pensamos primeiro na atenção primária em saúde. Então, eu queria só te perguntar o seguinte, como tem sido o desafio da enfermagem na linha de frente da Covid? Pensando exatamente na estratégia de saúde da família, onde você trabalha. Nós temos dois grandes desafios, né? Porque os outros fonemas de saúde não deixaram de existir. A gente tem a Covid-19 e temos as outras condições de saúde que a gente tem que dar assistência. E aí a gente fica naquela angústia. Eu tenho que continuar dando assistência para o meu hipertenso, para ele não descompensar, o meu diabético também não descompensar e automaticamente evoluir para uma complicação. Eu tenho umas crianças de risco, eu tenho que continuar fazendo a questão do acompanhamento pré-natal e eu tenho que proteger esse público dos sintomáticos respiratórios que tem que entrar na minha unidade pela porta de entrada. Então, fazer esse equilíbrio entre as outras demandas, porque a dengue, infelizmente, ainda está acontecendo. As pessoas, mesmo estando isoladas em casa, estão descuidando dos seus quintais. As pessoas não estão aproveitando esse tempo que a Covid, que a gente tem que estar em isolamento, para cuidar do quintal. Então, está tendo ainda casos de dengue. Não está sendo noticiado, mas está tendo casos de dengue, chikungunya, zika. Então, um grande desafio é a gente equilibrar as doenças que nós já temos com uma demanda que a Covid-19, com a mudança de tempo em Montes Claros, está tendo. Então, nós que estamos na linha de frente, não só a enfermagem, os agentes comunitários, o profissional da medicina, a odontologia também, que tem que fazer suas atividades, e a gente tem todas essas questões para poder equilibrar. Claro que a gente conclama a população de Montes Claros que fique em casa, que só saia se necessário, que não vá na unidade de saúde para demandas que são demandas que podem aguardar. Infelizmente, você ir na unidade para uma demanda que pode aguardar, você pode chegar lá e se contaminar. Porque o que está acontecendo aqui em Montes Claros? Os nossos casos, graças a Deus, os nossos Covid positivos em Montes Claros, são casos com sintomatologia leve. Eu tenho um paciente hoje que positivou na minha área, que ele teve apenas 2 dias de tosse e Covid positiva. Então, às vezes, as pessoas estão achando que aqueles que passam na televisão, que o cara grava... Eu não sei o que aconteceu com essa genética, esse genoma da Covid em Montes Claros, que está, graças a Deus, sendo mais leve, com casos brandos, mas tem um grande complicador, porque aí as pessoas ficam esperando aquela característica mais complicada, com a falta de olfato, de paladar, e está aparecendo na unidade casos como se fosse parecido com resfriado comum, e que as pessoas às vezes vão na unidade, convivem, se aglomeram e a gente pedindo que fique em casa. Então, tomem cuidado, porque a gente está tendo gente positivando com apenas episódio de diarreia, cefaleia, coriza e que são Covid positivos. Então, a gente tem esse desafio. Nós, profissionais de saúde, também somos fontes de infecção. Mesmo a gente utilizando os equipamentos de proteção individual, porque é para proteger a mim e a você, mas a forma que você tem para me proteger é ficando em casa. É saindo apenas o necessário. E se sair, coloque a máscara, leve o álcool, tome cuidado em tocar em objetos, se encontrar pessoas na rua, evitem se aproximar, mantenham a distância. Aí sim você está protegendo a você e a nós. Ô, Carol, que notícia boa que aqui está sendo assim, mais leve, vamos dizer assim, os sintomas mais leves. Talvez seja a força do piqui, né? Que ainda está no sangue dessas pessoas. Né? Então, mas conta para nós, aí você falou assim, quem não está com
uma doença mais grave, que não, quem puder esperar, espera. Mas como é que está sendo essa rotina nas unidades de saúde? Tem pessoas que realmente não estão procurando, mas essa rotina, como ela está sendo? Vocês estão atendendo todo mundo, faz uma triagem, como é que está essa rotina na unidade de saúde de Montes Claros? As unidades de saúde, elas estão se organizando os horários, né? Então, esses casos que a gente precisa atender, que são os cuidados continuados, eles estão sendo atendidos nos horários que a gente chama de horários de menor movimento. Final de turno, no período da tarde, que a demanda acaba sendo menor. Então, esses grupos de risco, hipertenso, diabéticos, crianças, gestantes, estão sendo atendidos nos horários programados, onde você tem um tempo de espaçamento de atendimento maior, né? Algumas coisas que podem ser acompanhadas através de um telemonitoramento nós estamos fazendo, então nós estamos utilizando a tecnologia a nosso favor, então fazendo telemonitoramento via telefone, via WhatsApp, fazendo orientações, o agente comunitário liga, pergunta como o paciente está, a entrega de medicamentos para o grupo de risco, que seria a questão da população hipertensa, idosa, os agentes comunitários estão entregando em casa. Mas quando chega na casa, as pessoas estão saindo. Aí quando chega na casa para entregar o medicamento, o senhor que teria que receber está no centro da cidade. Aí é uma questão que a gente fala assim, gente, foi estendido o horário, a validade das receitas, as receitas de hipertenso que tinham uma validade de tempo menor, que era de 6 meses, agora está estendendo para que entregando com maior número de medicamentos, para que a pessoa não precise se deslocar e as pessoas estão desnecessariamente indo ao centro da cidade. Não é porque o centro está aberto que você tem que ir lá bater perna, ficar passeando na praça. O centro é para questões necessárias. Não é porque o bar está aberto que eu vou me aglomerar. Então a gente tem que começar a pensar a nossa contribuição nessa curva de Montes Claros, que há 30 dias atrás eu tinha menos de 100 casos, há 45 dias atrás, menos de 100 casos, nós estamos com mais de 2.000. Só hoje foram 179 casos, se eu não me engano, positivo. Aí as pessoas falam que está fazendo mais teste. Sim, está fazendo mais teste, mas as pessoas estão se aglomerando mais. Sim, sim. Foi a partir da flexibilização, aí esses números eles aumentaram muito rapidamente. Talvez se segurasse um pouco mais, talvez esses casos estaria, quer dizer, menos casos notificados e menos óbitos, né? Mas infelizmente, tem uma pressão da sociedade e a gente vê que existe essa pressão de um lado e de outro as pessoas, né, comuns, né, que também, como você falou, sai às vezes sem grande necessidade, sai para ir para o centro, sai para o barzinho, principalmente os que vão aos barzinhos, né? Então fica ali sem proteção, onde bar e restaurante você sabe que acaba ficando sem máscara e a conversa vai e vem, tanto agora que bebe uma ou duas, já perde toda essa noção de distanciamento e assim por diante. Mas o decreto ele acabou autorizando isso, e agora, inclusive, ele foi ampliado até às 22 horas na sexta e sábado, né? Até às 22, 23 horas. E isso acaba que a gente provavelmente vai aumentar mais esses números aí que nós estamos vendo hoje, que foi 189. Mas, Carol, você colocou aí essa questão da rotina, né? Mas quando chega na unidade, ou se a pessoa já está sendo acompanhada pela unidade e se tornou um caso urgente, ele é encaminhado aos hospitais, está sendo... Como é que está isso? Os hospitais estão dando uma boa resposta nesse sentido? A gente está tendo uma boa retaguarda, né? As instituições hospitalares, especialmente o Alfeu, né, o Alfeu de Quadro, é a instituição que dá uma boa retaguarda para as equipes. Então, quando a equipe acolhe, por exemplo, um paciente que não é Covid-19, mas que está, por exemplo, numa crise de uma hiperglicemia, a glicose está muito alta, que precisa ser controlada, os hospitais, especialmente o Alfeu de Quadros, eles acolhem essa demanda da equipe, fazem esse acompanhamento sim. Então, a gente tem essa questão da própria estrutura do Montes Claros, na rede, né, na rede de atenção à saúde, essas questões de outras demandas
sem ser Covid-19 estão sendo atendidas, né? O hospital Certo. universitário, nas demandas relacionadas, nós tivemos, né, que você da parte da zoonose, da FUNASA, nós estamos tendo vários casos de acidentes escorpiônicos, né, e precisam de abordagem, né, com soro antiescorpiônico, e todas as instituições estão atendendo as demandas da rotina e mais as demandas que a Covid-19 está trazendo para a gente. Assim, aproveitando para falar, Joaquim, da flexibilização, ela é aquela questão. É necessário, sim, por uma questão da própria saúde mental das pessoas. As pessoas, às vezes, precisam, por uma questão de saúde mental, que ficar em casa. Mas a gente tem que pensar, eu dou conta de ficar mais tempo? Se eu preciso sair, eu vou precisar sair com quem? Quem são as pessoas que eu vou conviver na mesa do bar? Que vieram de onde? Estavam trabalhando onde? Então a gente tem que começar a pensar que a gente tem que equilibrar economia, equilibrar saúde mental e psíquica nas pessoas que estão nessa questão do medo, da angústia, e equilibrar a Certo. contaminação Covid. A vida tem que continuar, mas as pessoas têm que ter uma nova vida, uma nova normalidade. E a nossa normalidade hoje é máscara, né? Então, se eu estou no barzinho, eu estou de máscara, eu uso a máscara, eu só retiro para ingerir algo, né? Com quem que eu vou conviver nesse barzinho? Onde essa pessoa estava? Porque às vezes eu me cuido, mas o meu amigo que estava em um outro bairro, em uma outra questão, não se cuida. Então a gente tem que começar a pensar nessa questão dessa nova normalidade e, infelizmente, tentar buscar um ponto de equilíbrio econômico, da saúde mental e a questão do contágio. É aí que nós temos que equilibrar. É isso, Carol. E quando você fala que nós temos uma boa retaguarda, eu sei que é conselheira junto comigo no Conselho Municipal de Saúde. Uma coisa que o Conselho sempre preocupou, principalmente quando começou essa discussão da Covid, né, foi que para que os hospitais eles funcionassem de forma tranquila, mas que o município pudesse estar preparando os hospitais de campanha. E isso o Conselho aprovou, né, foi deliberado pelo Conselho, dois hospitais de campanha em Montes Claros, que nós ainda continuamos pensando o seguinte, não queremos usar. Com tudo isso que você está falando, orientando as pessoas, e todo mundo está aí orientando o máximo possível para tomar todo esse cuidado de seguir todas as orientações que estão nos decretos, né? Tanto as medidas restritivas e educativas, né, que a gente tem. Então, seguir, para não usar esses hospitais de campanha. O hospital de campanha que nós aprovamos, que já está pronto para receber as pessoas, porém, Deus permita que não precise, é a UPA Chiquinho Guimarães, com 60 leitos, e o hospital, o pronto atendimento Alfredo de Quadros, que vai funcionar inicialmente, se precisar, com 40 leitos, que pode ampliar até 60, 100, se for o caso. Mas, por enquanto, ele está programado para funcionar com 40 leitos. Ele está em reforma, o segundo pavimento do Alfredo de Quadros vai estar reformando para isso. Isso foi deliberado no Conselho Municipal de Saúde. Então, o que é que a gente vê? Que os hospitais hoje eles estão com a média de 65 de leitos na taxa de ocupação, uns mais, outros menos, mas se você pega uma média geral, ele está entre 65 e 70. E o que nós esperamos é que as pessoas aumente os cuidados, né? Tome juízo, muitos que tomem juízo, para que não venha realmente a precisar desses hospitais de campanha. Mas se vir a precisar, ele está aí na retaguarda, estão um pronto, outros já estão preparando, a gestão está preparando o segundo, para que fique disponível para o usuário do SUS, né? E disponível para essa demanda da Covid-19. Mas, Carol, a gente sabe de toda essa questão da participação da enfermagem. Você viu que quando você falou, a enfermagem fez isso, faz aquilo. Então, todo esse comando, quem gerencia as estratégias de saúde da família aí é a enfermagem. Né? Se você chega no hospital, a enfermagem está sempre ali à frente de tudo. Certo? E aí eu pergunto você, como é que está a participação, né? E a influência da enfermagem no controle social e na execução aí das políticas públicas de saúde. Como é que está isso?
Tem participado, não tem participado? É importante, não é importante? Como é que você, seu ponto de vista em relação a isso? Do profissional de enfermagem, no controle social e na execução das políticas públicas. Se a gente for pensar hoje, né, o município de Montes Claros, na primeira etapa, lá em março, igual você recordou, né, nós precisamos, teve aquela restrição, aquele isolamento, que foi bem restritivo, com o objetivo do município se organizar, né, e preparar a casa para que, quando esse momento que nós estamos hoje chegasse, tivesse a casa arrumada, tivesse tudo organizado, então era necessário. Então, a gente não poderia manter as pessoas isoladas. E o Conselho Municipal foi muito parceiro da gestão nessas questões, apoiando essas decisões. Claro, né, que em qualquer órgão colegiado há a questão da discordância em alguns aspectos, de flexibilizar alguns pontos ou não, mas as decisões são tomadas com base em vários critérios, um deles é a taxa de ocupação de leito, o que for. A enfermagem, ela está presente enquanto controle social em vários espaços, em vários momentos. A enfermagem, nós estamos falando tanto do nível médio, auxiliar técnico de enfermagem, quanto o nível superior, que é o enfermeiro. Nós estamos presentes, sim, porque em todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde tem enfermeiro, em todos os setores. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, regulação, em todos os setores. Nos hospitais não existe nenhum serviço de saúde que não tenha o serviço de enfermagem. Então, a enfermagem está diretamente relacionada à construção das políticas públicas de saúde, porque é quem está do lado do usuário, do momento que ele nasce ao momento que ele fecha os olhos, 24 horas por dia, 7 dias na semana, é a enfermagem. Mas, infelizmente, a enfermagem não aparece na questão das deliberações no sentido dos espaços de decisão. A enfermagem nem sempre está presente nos espaços que nós estamos falando, na Câmara, no Senado, na gestão, nesses outros espaços decisórios. Nós estamos igual a, como diz o pessoal, né? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Então nós estamos igualzinho, né? Atrás de uma política de saúde, atrás de um sistema, tem a enfermagem. Só que a gente tem que começar a entender que a gente tem que montar um processo de que a gente tenha mais autonomia. E um Conselho Municipal de Saúde e a atual gestão municipal deu para a enfermagem, nos possibilitou ter autonomia através do protocolo assistencial de enfermagem, onde o enfermeiro em Montes Claros, diferente em outras regiões do Brasil e em outros municípios, nós temos autonomia para poder acompanhar, atender, fazer boas práticas de enfermagem, práticas avançadas, caso necessário, prescrição medicamentosa, encaminhar, solicitar exame. O próprio município de Montes Claros possibilitou, com a mudança, né, do prontuário eletrônico e do sistema Mais Saúde Digital, uma facilidade nos agendamentos, uma fila única, e isso para a enfermagem é ótimo. Por quê? Porque se eu atendo, por exemplo, um paciente hipertenso, eu tenho como monitorar os exames, acompanhar, agendar e falar para ele, olha, eu tenho vaga tal dia, tal dia, tal dia, qual que você pode? Qual que é melhor? Então, isso são avanços que essa coordenação nos permitiu. Então, por exemplo, eu adorei o período que a gente ficou da Covid-19 recluso, no isolamento. Eu pude organizar a vida lá do Vila Nália, dos meus pacientes hipertensos do Vila Nália. Hoje, Joaquim, eu posso dizer que mais de 90... Eu pedi todos os exames de todos os meus diabéticos, todos os meus hipertensos, nós solicitamos o rastreamento, o segmento de exames, eletro, raio-x, exames de sangue nesse período, onde a gente pôde agendar no período, nos horários melhores para eles fazerem os exames. Então, hoje, só os hipertensos diabéticos do Vila Nália, que não têm exames laboratoriais atuais, é porque eles optaram em não fazer o exame a respeito, por causa da questão do medo, mesmo tendo todas as instituições, quando abriu, eles utilizam horários com menor pessoa, seguindo todo o rigor, toda a proteção. Então, a gente aproveitou esse momento, né, que as pessoas tinham mais para se cuidar, para orientar, e estamos fazendo esse segmento de mamografia, os exames de hipertenso, diabético, dentro daqueles turnos, lembra que eu falei para você que a gente está organizando
os horários para atender esse público, porque eu não posso deixar desassistido o hipertenso, o diabético, porque ele vai agudizar. E aí, vou ter repercussão de infarto, vou ter repercussão em AVE, vou ter repercussão em outras coisas. Então, a enfermagem tem que ter esse olhar do conjunto, e isso nós somos, porque a enfermagem, ela tem um olhar como todo. Ela segue, de fato, os princípios do SUS. Nós temos a integralidade na veia. Que bom, viu? Ver não só uma profissional, mas que tem se entusiasmada com aquele que faz. É muito bom te ouvir, viu, Carol? Muito bom te ouvir e saber que você é essa profissional que está aqui na tela, é a profissional que está lá na unidade de saúde com esse mesmo sorriso, com esse mesmo empenho, com esse mesmo entusiasmo. Hein, Carol? E isso, quando você coloca em relação a essa liberdade que tem essa liberdade de estar pedindo exame, de estar passando alguns remédios e tal. Isso, eu me lembro que vocês da enfermagem levaram para o Conselho Municipal de Saúde o protocolo da enfermagem. E o Conselho, né, comprou essa briga há muito tempo e conseguiu aprovar em Montes Claros, deliberou essa aprovação do protocolo de enfermagem. E para melhorar ainda mais essa questão da ação da Estratégia de Saúde da Família, com o protocolo de enfermagem, foi a carteira de serviço da atenção primária. Então foram duas coisas que o Conselho, junto com vocês da enfermagem, teve essa aprovação e, pelo que você está falando, tem ajudado a melhorar a atuação dos profissionais da área de saúde. E também facilitar a vida do usuário, é isso? Isso. Aí vale lembrar que a carteira de serviço que foi aprovada no Conselho, né, você estava em todas essas discussões, foi também uma demanda das conferências de saúde. A Conferência de Saúde em 2017, que assim que essa gestão teve, foi em todas as pré-conferências, foi discutido, a comunidade cobrando junto com a enfermagem, o protocolo de enfermagem. Tivemos vários embates com os outros conselhos, né, várias questões. Aí em 2018 nós conseguimos, com o apoio do Conselho, com toda essa questão da própria comunidade, do controle social, a aprovação do protocolo, que nos permitiu aumentar nossa autonomia, aumentar nossa resolução, porque autônomo nós já somos, mas a questão da palavra de resolução. Nós temos que ser resolutivo, onde eu possa, ao assistir meu paciente diabético, né, acompanhá-lo, se precisar fazer a renovação da receita dele, avaliar o pé, encaminhar para avaliação de fundo de olho, para fundoscopia, porque a diabetes ela vai interferir na questão da visão, na questão renal, na questão do pé diabético. Então, isso aumenta a nossa autonomia e nossa resolução, né? Então, se a gente é resolutivo, a população tem a ganhar. Se a enfermagem ela tem uma resolutividade, a população tem a ganhar. E para garantir que todas as equipes de saúde da família, as mais de 136 equipes que nós temos em Montes Claros, 100% de cobertura de saúde da família, esse 100% de cobertura de saúde da família trabalhe no mesmo padrão de qualidade. E isso a carteira de serviço que foi aprovada no Conselho Municipal em 2018, final, depois em 2019, ela consegue nivelar não é a palavra mais adequada, mas por falta de outra, uniformizar as condutas para que aquele usuário assistido no Vila Anália, que é onde eu sou enfermeira, se ele mudar lá para o Eldorado, ele recebe o mesmo tipo de assistência que ele está acostumado no Vila Anália. E isso a carteira permite, porque você vai ter uma uniformidade. Claro que é uma uniformidade de serviços e é uma individualidade, porque cada profissional tem o seu olhar, tem a sua particularidade, tem os seus aspectos pessoais. Por isso que nós somos humanos, né? Porque nós somos únicos indivíduos. Então, o conselho, ele sempre foi um grande parceiro da enfermagem, um defensor da sociedade. E o Conselho, a partir do seu acompanhamento, né, você como presidente, nós ampliamos a questão da participação popular com os conselhos gestor local. Nós tínhamos nenhum conselho gestor local, e ao você... Sua imagem. O conselho, que você assumiu a presidência do conselho, quantos conselhos gestor local nós temos, né? São inúmeros. Consiga discutir os problemas da sua comunidade junto com a equipe
reflete no melhor controle social dentro do Conselho Municipal de Saúde. Então, isso permite, né, que há uma aproximação muito maior com a população. E isso dá uma visão melhor. E a enfermagem, por ser, igual eu falei, a profissão que está presente no serviço Tá de faltando saúde, energia? tá ok? Vem, Carol, aí né, uma pessoa está assistindo, Josiane, que ela está pedindo para você reforçar a importância de manter o cartão de vacina atualizado, mesmo em tempo de pandemia. Então, Não, que pelo amor os de usuários Deus, que procurem essas unidades para atualizar o cartão, né? Tomar as vacinas que estão faltando. E a Josiane, ela é coordenadora estadual de imunização ou imunizações, né? Ela está aí nos assistindo, está acompanhando e só está pedindo para reforçar nesse sentido. então, por favor, neste momento, nós não queremos que outras doenças acometam a população. E para isso, essas doenças imunopreveníveis Matheus, eu posso? precisam ser atualizadas. Então, a gente precisa que as mães levem seus filhos para vacinar. As equipes, elas estão utilizando todos os equipamentos de proteção individual para não ter risco de expor a essa criança a nenhuma doença. Nós estamos em época da vacina da sarampo, rubéola e cachumba, tríplice viral. Então, por favor, você que está no Face, que tem a idade entre 20 a 49 anos, procure a unidade de saúde, tome sua vacina da tríplice viral. Você que não tomou a vacina influenza, que faz parte daqueles grupos prioritários, é gestante, é puérpera, é trabalhador de saúde, é professor, é idoso, é alguém que é diabético, 55 a 59 anos, vamos vacinar, porque mais difícil é se a gente se contaminar com a Covid-19 e deixar outras doenças imunopreveníveis. Não vai ter vaga, gente. Não vai ter leito se a gente pegar essa curva em ascensão, mais com doenças imunopreveníveis. Então, a gente precisa, cada vez mais, manter a nossa rotina, nos proteger, mas a gente não pode deixar o cartão vacinal não estar em dia. Você que tem filho adolescente, tem que tomar vacina HPV com 9 anos, tem que tomar as vacinas, a meningocócica, né? Você que tem um filho adolescente, 12, 13 anos, foi ampliada a meningocócica, né? ACWY. E hoje a meningite por esse tipo está voltando no Brasil. Então, leve para vacinar. Ok, o recado está dado aí e nós, né, só solicitamos, só reforçamos, né, do nosso controle social. Vá à unidade de saúde e atualize o seu cartão de vacina. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, né, Carol? E Carol estava falando aí da questão dessa parceria do Conselho, do Conselho de Gestão e os profissionais da enfermagem, né? E realmente nós temos sido parceiros e o avanço que foi na questão do controle social, que você colocou, foi a formação de 15 conselhos locais de saúde. Que quando eu comecei, quando eu assumi a presidência, em dezembro de 2016, não tinha nenhum. Antigamente tinha os conselhos gestores, só que esses conselhos gestores foi criando donos, né? Vamos dizer assim. Cada um foi morrendo, outro mudou, outro. Então ficaram pouquíssimos conselhos, representantes de conselhos gestores, mas funcionando mesmo, não tinha mais nenhum. Certo? Tanto eu falo isso porque com 18 anos atuando no conselho, a gente viu que esse conselho ele foi assim, dissolvendo aos poucos. E em 2016, como eu assumi, quando foi em 2017, começamos a estruturação, junto exatamente com os profissionais da estratégia de saúde da família, né, que foi convidando os usuários, e ali nós conseguimos estruturar 15 conselhos locais, que para nós, conselheiros, foi um grande avanço, como você colocou. É uma forma de trazer o usuário do SUS a participar das políticas públicas de saúde de forma legal, porque para isso existe a lei, né, 8.142, que fala lá a parte legal, quer dizer, a comunidade, a política pública de saúde tem que fazer com a comunidade, participação comunitária, a participação da comunidade. E aí, nós em Montes Claros achamos esse caminho de buscar o usuário nos bairros e tal, através dos conselhos locais. E a grande vitória de tudo isso é que só representantes do Conselho Local de Saúde, nós fizemos as pré-conferências, depois fizemos a conferência, e hoje nós temos 4 representantes aí
2 titulares e 2 suplentes dos conselhos locais, usuários, né, do conselho locais, já fazendo parte do Conselho Municipal de Saúde. E tem uma representante, né, dos trabalhadores também, que veio do Conselho Local de Saúde. Então, é uma forma de ampliarmos o controle social em Montes Claros. Venha junto conselho e profissionais da área de saúde, que dê continuidade exatamente na formação desses conselhos e na capacitação dos profissionais. Mas foi, realmente, nós procuramos e realmente sermos dos profissionais da área de enfermagem e também, só assim acreditamos que estamos fazendo o melhor para a população de Montes Claros. Carol, então, vendo gente falando tudo isso, não quero ficar falando muito não, vieram para ouvir você. Fala para nós, quais são os avanços mesmo, os avanços da saúde em Montes Claros nos últimos anos? O que é que você vê como avanço? O que é que mudou? O que é que foi que nós não podemos regredir? Que avançar sempre, regredir, eu acho que o grande menos. avanço que nós tivemos aqui foi, de fato, a gestão investir na atenção primária. A gestão entender que a atenção primária forte, com a base sólida, é a informatização dos dados, esse dado conectado. Então, hoje, eu tenho como saber onde o meu usuário está. Então, qual exame ele foi feito, eu consigo acessar se ele foi no pronto atendimento do Alfeu de Quadros, se ele foi na consulta especializada, as informações de forma integrada em rede. Foi um dos grandes avanços e com base na atenção primária. Hoje, o município, né, comprou o tablet, né, então os agentes comunitários, quando eles voltarem, né, se Deus quiser, quando essa pandemia passar, que a gente voltar às atividades cotidianas, o agente comunitário ele vai ter o tablet em tempo real, ele vai colocar as informações e atualizar daquele usuário. O cadastramento, a atualização do cartão SUS, foram todos avanços. A integração dos sistemas, né, de vacinação com o sistema de cadastramento do município. Então, hoje, todas as pessoas do município de Montes Claros têm um prontuário, porque independente de você ser paciente particular ou que é usuário 100% do SUS, se você toma vacina, você tem que ser cadastrado. Então, isso permitiu o município conhecer a sua população. É um dos grandes avanços. O outro avanço que o município teve foi a informatização das farmácias, com a forma de entender que tipo de medicamentos estão sendo dispensados, evitando o desperdício, que às vezes um único cidadão pegava 3 vezes o mesmo medicamento, desassistindo, desabastecendo. Então, com a informatização, pelo cartão SUS, você sabe que ele pegou naquele dia, naquela unidade, então não é permitido ele em outro lugar pegar. Por quê? Porque todo o cálculo da compra da assistência farmacêutica, todo o recurso, ele é baseado na população que tem no município. Então, se alguém pega 2 vezes, ele desassiste alguém. Ele não está reservando, ele está desassistindo alguém. Então, isso permitiu ao município um avanço. Claro que o protocolo de enfermagem também foi outro avanço muito grande de 2018, que a gente tem praticamente 12 protocolos que pegam os grandes ciclos de vida, onde a enfermagem pode ter uma resolução maior. A questão do 100% de equipe de atenção primária, o município, né, investindo em melhores materiais. A gente teve um recebimento muito grande esse ano de material educativo para melhorar a educação e saúde. O município nos disponibilizou agora mesmo, gente, kits maravilhosos para a educação alimentar, para a prática de pré-natal, para o grupo de gestante, para o grupo de planejamento sexual e reprodutivo, planejamento familiar, nos ampliou recursos para a gente poder trabalhar. Trocou praticamente todos os nossos instrumentais, tesoura, pinça. Então, são investimentos que parecem simples, mas que têm uma repercussão muito grande no fazer cotidiano na equipe. Né? Então, assim, foram vários avanços. Claro que a gente tem mais coisa para avançar que a gente ainda não conseguiu. Né? Então, a gente precisa ainda avançar no plano de carreira, salário no município, que a gente ainda tem que fazer um separado da prefeitura, ter um da saúde.
A gente não conseguiu avançar frente a vários desafios, mas a gente ainda tem muito caminho. Essa questão da aproximação da gestão, né? A gestão, quando você tem um gestor que é da ponta, né? Então, nós vamos falar assim, a Dulce, né? A doutora Dulce, ela é odontóloga, ela é da ponta, ela é do Conselho Municipal de Saúde, ela entende da nossa prática, é alguém que está no chão de fábrica, então sabe. A coordenação da atenção primária, né? As meninas que fazem parte, a Dani, é enfermeira de ponta de saúde da família. Então, quando você pega alguém que veio do chão da fábrica, a gente fala da ponta, e leva para a gestão, ela tem um olhar diferente, porque ela sabe onde o calo aperta. Ela teve lá no chão que eu tenho, então a visão é outra. Então isso facilita, né? Então essa gestão a gente teve muitos avanços, porque as pessoas que estão à frente são pessoas que vieram da ponta, da base, que entendem a atenção primária. A coisa não avançou mais porque a gente perdeu a gestão. Se a gente não tivesse perdido a gestão plena no meio desse processo, né, que foi para o Estado, que aí teve um retrocesso, né? Se isso não tivesse acontecido, a gente estava anos-luz mais avante. Mas tem coisas que precisam acontecer para a gente refletir, né? Para avançar, né? Tem que recuar 2 para ganhar. Então a gente precisa ver que o município tem várias perspectivas, né? E muitos avanços. E o Conselho Municipal, né, Joaquim, esteve sempre presente em todas essas questões, em todas essas pautas passaram no Conselho Municipal. O Conselho Municipal ele é super atuante, todos os membros, né, na questão de defender o usuário, ver o que é melhor para essa questão. Quantas vezes foi pauta do Conselho a reforma lá do Chiquinho Guimarães, da UPA do Chiquinho Guimarães, a adequação do Alfeu de Quadros, a questão da construção da Edgar Pereira, da antiga Secretaria de Saúde, a reforma das unidades que estava parada. Então, assim, o Conselho sempre cobrando e junto com a gestão que tem um olhar na prática, tem o fazer na sua rotina, fez com que a gente está vendo agora os resultados. Sim. Então, você coloca muitos avanços e a gente, como participamos, né, Carol, de todas essas discussões e dessas aprovações, a gente sabe que tem muito a melhorar, não tem a menor dúvida que não existe nada perfeito. Infeliz o dia que nós acharmos que está tudo perfeito. Né? Como você está falando aí, como funciona na Vila Nário, como funciona lá na sua unidade, a gente fica sonhando que isso, como você mesmo tendo o jeito e a maneira de cada um profissional, mas que isso seja feito em todas as unidades de forma padronizada, né, de forma unificada, porém respeitando a especificidade. Nós aprovamos também, discutimos o que você coloca aí como avanço, foi o saúde na hora, porque o profissional ele tinha um horário de almoço. Hoje, mesmo respeitando o horário do almoço, que é direito de todos os profissionais, mas a unidade de saúde, ela tem muitas unidades de saúde que abre às 7 da manhã e fecha às 19 horas. Isso também foi uma demanda das conferências, né, de saúde, isso foi aprovado na conferência e hoje você vê que tem muitas unidades que já funcionam dessa forma. E ainda coloca aqui, como você fez parte e acompanha, os avanços do Conselho Municipal de Saúde. Nós tínhamos um presidente que era o secretário de saúde. Mudava o secretário, mudava o presidente do conselho. Então a coisa não continuava. Tínhamos uma deliberação, ia parar na gaveta porque o outro secretário chegava, não dava andamento, encaminhamento naquilo que tinha se aprovado. Então a partir do momento que o avanço de estruturar um novo regimento, né, com regras claras, de ter uma eleição para presidente entre os seus pares, que, como eu falei no início, todos nós somos voluntários no conselho. Certo? Eu estou lá há 18 anos como voluntário, então ninguém tem salário, mas temos no sangue a defesa do Sistema Único de Saúde, a defesa da saúde pública. E ali então o que aconteceu? Nós elegemos um presidente, então o que é que nós fizemos? Formamos uma executiva, né? Uma diretoria executiva com 5 membros, não é mais só o presidente e o vice, são 5 membros, né? Depois nós não paramos por aí, nós formamos 4 comissões técnicas, né? São as câmaras técnicas,
que é para discussão e auxiliar o Conselho como um todo, a plenária do Conselho, nas decisões, nas deliberações. Então, isso também foi um avanço enorme, essas comissões. E ainda, nós falamos dos 15 conselhos locais, que realmente foi um avanço enorme. Ainda tem a Comissão de Saúde Mental, e Psicossocial, que foi formada e foi publicada no Diário Oficial do Município. Então, hoje é oficial, tem reuniões periódicas. E tem a Comissão de Saúde do Trabalhador, que também é oficializada, foi publicada no Diário Oficial. Além disso, você falou no plano de cargo e salário, né? Nós instituímos aí, aprovamos, a mesa de negociação do SUS. Então, está instituída pelo Conselho. O pontapé inicial nós demos. Agora, claro, que cabe à gestão, após a pandemia, formar grupos de trabalho junto com os representantes dos trabalhadores e gestão e começar a fazer o estudo do plano de carreira, né, desses trabalhadores. E não é só, como você colocou, separado da prefeitura, mas o plano de carreira, do modo geral, ele precisa ser revisado de 4 em 4 anos. E da prefeitura já precisa, sim, dessa revisão no próximo ano. E aí, claro que esperamos em Deus que tenhamos uma Câmara, né, mais atuante, para que tenhamos pessoas que entendam de saúde e que façam exatamente essa atualização conforme a legislação do município, a legislação do Estado e a Constituição Federal. Certo? Pois é, Carol. Mas uma coisa que chegaram aqui para nós, chega um pedido aqui, Carol, e é só você para passar isso para as pessoas, é que diz que as pessoas estão tendo muita dificuldade em entender, né, as medidas restritivas, até mesmo reconhecer a importância do uso adequado da máscara. Né? Esclareça aí a importância do uso correto da máscara. Porque tem gente que, sabe o que é que pensa? Tem gente pensando assim ainda. Não, a máscara é para sair na rua. Mas quando eu entro no ambiente, eu posso tirar. Eu entro no supermercado, eu posso tirar. Eu entro no cabeleireiro, eu posso tirar a máscara. Não, o vírus pega pela proximidade. Mas se você não tiver com máscara, não tem problema que a portada aí voltou. Não sei o que foi que aconteceu, mas acho que está chegando o tempo de você. Como é que está o tempo aí? Estou te ouvindo. Sim, Carol, sim, você chegou a entender a pergunta do pessoal? No sentido de explicar melhor como esse uso da máscara, a importância do uso da máscara. Okay. Primeiro, a gente tem que ter a utilização correta. A máscara tem que cobrir o nariz e a boca, ou seja, ela tem que pegar do queixo, cobrindo boca e nariz. Ela não pode ter uma abertura muito grande nesse espaço, então ela tem que estar adequada no sentido de estar confortável para a pessoa respirar, falar, mas ela não pode ter aquele ponto folgado na região da glabela, que é essa parte superior do nariz. A gente tem que lembrar que a máscara é para ser usada o tempo inteiro que você estiver fora da sua casa. Então, a partir do momento que você sai da sua casa, você tem que estar com máscara. E eu tenho que lembrar que a máscara, ela tem um prazo máximo de utilização de 4 horas. De 4 horas. A partir daí, ela satura. Então, há necessidade da troca. Então, eu tenho que lembrar também que se eu transpirar, suar menos de 4 horas, eu tenho que trocar. O ideal é que todo mundo, ao sair de casa, tenha pelo menos 2 máscaras. Por quê? Com essas duas máscaras, eu posso fazer a troca. O ideal é que a gente não fique muito tempo fora de casa. Então, você vai lá resolver o que você tem que resolver e volte. Se eu vou para um local independente do local, eu tenho que ficar de máscara do local inteiro. Entrei no supermercado, eu tenho que ficar de máscara. Entrei na farmácia, eu tenho que ficar de máscara. Vale destacar que os estabelecimentos seja de comercial, açougue, padaria, não permitem que ninguém adentre sem máscara. Se você estiver sem máscara lá dentro, não adianta eu entrar de máscara e segurar a máscara.
Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou estar contaminando a minha mão com aquela máscara que eu estava respirando, trazendo respingos. Depois eu vou pegar essa mesma máscara e colocar. Então, por isso que o ideal é fique o menor tempo fora de casa, utilize a máscara o tempo inteiro, só retire em momentos extremamente necessários. Tenha o cuidado de não ficar pegando na parte da frente da máscara para poder consertar, porque você contamina. As mãos precisam ser higienizadas. Por isso que é importante. Se eu puder lavar a mão, melhor. Se não puder, use o álcool. Use o álcool. Então eu preciso entender que se eu tenho uma superfície e não há necessidade de eu tocar, não toque. Então, escada rolante, não pode pegar. Escada, não pegue no corrimão, não pegue em objetos, evite ao máximo pegar. Chegou de casa, com feira, com o que for, não esqueça. Eu tenho que higienizar tudo que veio fora da minha casa. A sacola, a embalagem do café, a embalagem da bolacha, pegar as frutas, verduras, colocar na solução de hipoclorito. O sapato que eu vim da rua, ideal que seja um sapato para rua e um sapato para casa. Então, se eu tenho um único sapato, ele fica do lado de fora, borrifa, uma solução de hipoclorito. Você pode colocar um litro de água, uma colher de hipoclorito. O hipoclorito, lembrando, é água sanitária, né? E borrifa, porque você está levando para dentro de casa. Então, toda higienização que você fizer, do que você trouxe, ou você recebeu do drive-thru, ou de uma entrega, você tem que higienizar com a máscara. Porque mesmo que eu esteja higienizando, aquelas partículas, né, do vírus, eu posso inalar. Então, eu tenho que fazer toda a higienização com máscara. E só depois que eu higienizei tudo, lavei minhas mãos, é que eu vou retirar a máscara. O ideal é que a máscara seja individual e não compartilhada com as pessoas. Montes Claros disponibilizou para a população máscaras de tecido. Foi entregue pelas equipes de saúde da família, pelo CRAS. Então, se você não tem um volume de máscara, procure a unidade de saúde da família, e que possa disponibilizar. Porque as pessoas, às vezes, a gente precisa ter um volume muito maior. Então, aí você precisa ter. Saiu de casa, leva uma sacolinha para botar máscara suja e um local para máscara limpa. Não coloque no bolso e reutilize. E você coloca na bolsa, você contaminou sua bolsa. E tudo que está ali. Se possível, compre as coisas no cartão. E não ao dinheiro. Então, a gente tem que tentar o tempo inteiro diminuir a contaminação cruzada. Por exemplo, caneta, tem a sua caneta. Se você sair de casa para poder assinar algo, não pega do outra pessoa. Se não tiver jeito, passe o álcool, pegue, passe o álcool novamente. Então, hoje, esse vírus é diferente de outros vírus que eram só pela via respiratória. Esse não, ele pode para superfície, papel, plástico, ir no sapato, ir na mão, ficar em superfície. Então, está sendo descoberto muito que ele tem uma só falar aqui que está tendo um eco. Ele tem uma resistência muito grande. Ok, Carol, obrigado pelo esse esclarecimento. Eu acho que todos que estão assistindo aí agradecem, né, pela essa explicação. Mas nós estamos chegando praticamente ao final aí. Mas me fala aí, quais a expectativa agora da enfermagem? Não só agora durante a pandemia, mas pós-pandemia. Eu espero que a enfermagem saia mais fortalecida. Em que sentido? Revalorizada, empoderada, reconhecida para si e para a sociedade. Que seja diferente de outros países
que depois que a pandemia passou, as pessoas esqueceram que a enfermagem existia. Que no Brasil, esse encantamento, né, a descoberta, né, porque a gente sempre existiu, da enfermagem como profissão essencial. Porque sem enfermagem não tem saúde. Se a enfermagem parar 24 horas, nenhum serviço funciona. Se a gente fizesse greve, nossas pessoas iam morrer. Por quê? Porque a enfermagem ela é essencial e imprescindível. E que as pessoas entendam e valorizem a enfermagem não apenas batendo palma, mas cobrando pelas nossas políticas que estão lá paradas no Senado, na Câmara de Deputados, há mais de 20 anos. Nós não temos, tem lugares que a gente não tem descanso digno, lugar para a enfermagem dormir. Aí você imagina alguém cansado, num plantão de 12 horas, com sono, administrando medicamento, monitorando seu pai e sua mãe, porque não tem lugar correto para poder descansar, tendo que ter dois, três trabalhos porque não tem piso salarial, porque não tem regulamentação de carga horária, nós não temos descanso digno, dimensionamento para saber o número de pessoas para poder cuidar. Hoje, todos os profissionais precisam existir para poder cuidar num CTI, para cuidar numa maternidade, numa clínica médica. Então, a gente precisa ter profissionais e precisa de dimensionamento. E isso é decisão política. Isso está lá na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, na Assembleia, no Senado. Então, a gente tem que pensar muito bem em quem a gente vota. Ele vai defender o quê? Então, a enfermagem, ela precisa sair dessa pandemia valorizada, empoderada, reconhecida. Piso, carga horária de 30 horas e a gente precisa ter dimensionamento para poder cuidar. Ok, Carol. Acho que é isso que o compromisso, a gente tem aí a enfermagem com toda essa expectativa e como cidadão brasileiro a gente ainda espera aí que para a população, o pós-pandemia, quem sabe, todos nós sabemos que vai ter muito mais gente mais pobre, mais na linha da pobreza aí, e aí que a gente espera que os governantes, o legislativo aprove aí, em primeiro lugar, a garantia da renda mínima, né? Porque sem renda as pessoas não têm saúde, as pessoas não vão ter vida, e vida é abundância. Portanto, eu acho que a gente espera aí o incentivo à economia criativa, né? Abrir o crédito bancário para várias iniciativas, né? Atendendo principalmente os menos favorecidos e garantir, como voltar a falar, a questão da renda mínima. Certo? E junto a isso, os trabalhadores da área colocou aí, em especial os profissionais da enfermagem. E quando a gente fala do pessoal da enfermagem, nós não estamos deixando aqui, pessoal, de lembrar dos médicos, dos dentistas, dos farmacêuticos e assim por diante. Então, toda a área de saúde, quando a gente pensa no plano de carreira, nós não estamos pensando do agente comunitário de saúde, a pessoa que atende lá na unidade de saúde, aquele limpa o chão da unidade de saúde. Então, quando você pensa em plano de carreira, tem que pensar em todos esses profissionais. Que esse grupo, né, vamos dizer, essa categoria da área de saúde, e quando a gente pensa em Montes Claros, que melhorou o investimento na atenção primária, que esse investimento ele tem que continuar com um índice sempre maior, né, que foi uma luta, quando nós pensávamos que a atenção primária ele gastava 4% do recurso do município, que era para aplicar na saúde, enquanto o restante era tudo gastado na média e alta complexidade. Né? Hoje não, esse número já melhorou, já chegou aí a 16%, e nós esperamos que a cada ano ele possa, né, aumentar esse índice de aplicação do recurso municipal na saúde e também, principalmente pensando nisso, da carga horária e essas coisas e esses cuidados que a enfermagem precisa, né? E os profissionais de saúde precisam. Né? Carol,
Muito obrigado aí pela sua participação, obrigado quem participou conosco, que teve essa paciência, que nos perdoou aí do início né, do transtorno, isso é a tecnologia, e nós aqui, como conselheiro de saúde, nós também mudamos isso, nós tínhamos reuniões presenciais, mudamos para usar plataforma virtual, né, usar plataformas virtuais. Então, estão fazendo nossas reuniões, o Conselho está fazendo suas reuniões virtualmente, mas sem nenhum prejuízo nas deliberações. Eu estou afastado, mas estou acompanhando meus colegas no dia a dia. Né? Então, são formas de estar mudando, mas que não pode deixar a comunidade sem os encaminhamentos. Né? E sei que eu recomendo até os que estão nos assistindo dos Conselhos Locais de Saúde, retomar as reuniões dos Conselhos Locais também via virtual, para discutir as questões ali local. E assim vai ajudando nas deliberações do Conselho Municipal de Saúde. Assim como as comissões que estão, a Comissão de Saúde Mental e Saúde do Trabalhador também estão reunindo virtualmente. Então, gente, é isso que a gente recomenda e que continue trabalhando em prol da saúde pública. Eu vou, antes de Carol, eu pedi a Carol para fazer aí as considerações finais, né, Carol? E eu vou dar um alô para o pessoal, assim que você, após as suas considerações finais, eu vou dar um alô para o pessoal que está aí nos assistindo. Então, eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui, pedir desculpa pelo início, né? Dizer que foi uma honra, Joaquim, estar aqui conversando com você. Um momento que a gente tem que começar a refletir sobre... Oi? Alô, som? Tá ok. Então, a gente tem que pensar que esse momento é o momento que a gente tem que aproveitar essa etapa que a Covid trouxe para a gente pensar o que a gente quer desse mundo. O que eu quero depois que essa Covid passar? O que eu quero, o que ela vai deixar para nós? Né? A gente começar a valorizar as pequenas coisas que o corre-corre da vida não nos permitia enxergar. Então, a gente tem que aproveitar esse momento de reflexão, não só de forma individual, mas também profissional, planejar nossos passos, porque quando a Covid passar, nós vamos ter que estar tudo muito bem organizado. Os planos têm que estar sempre estabelecidas, metas. Então, eu desejo a todos que todos pensem em se protejam. A vida sua é preciosa. Não só para você, mas para o outro. Tem que ter o cuidado, porque se eu me contaminar, eu posso contaminar meu pai, eu posso contaminar minha mãe, eu posso contaminar meu filho. Mas eu sou forte, eu sou saudável. Mas você não sabe como é que está o outro que está do seu lado. Então, antes de você pensar em ir para um lugar, pense, se eu contaminar um ente querido, eu vou conseguir depois dormir falar, eu matei minha mãe porque eu trouxe a Covid para ela. Quantos idosos foram contaminados pela sua família, por aquele que foi lá visitar? Então, a gente tem que pensar muito bem. Ao sair de casa, pense, se você não se preocupa com você, então, vamos pensar em si e pensar no outro. A gente tem que começar a ver que eu tenho que... A Covid ainda vai ficar para a gente esse ano de 2020, não vai embora. Então, a gente tem que começar a conviver nesse novo normal. E esse novo normal é como eu vou me proteger e proteger aquele que eu amo. Então, e lembre-se, me protege enquanto profissional. Se você se protege, você me protege. Porque eu estou lá na linha de frente, cuidando da sua família, e por favor, não traga a Covid para mim. Mesmo que eu utilize os equipamentos de proteção individual, ele não é 100%. Então eu preciso que você faça a sua parte, porque eu estou lá para te atender, e eu gostaria muito de estar em casa, isolada, protegida, mas eu tenho que estar na linha de frente, porque eu fiz um juramento de cuidar do outro. E eu não vou, a enfermagem não se nega a cuidar do outro. Por isso que muitos colegas foram abatidos nessa linha de frente. Se proteja, se puder, fique em casa. Uma boa noite a todos e a todas. Carol, várias pessoas aqui estão parabenizando você pelas, né,
que você foi extremamente representativa, né? que, que é a enfermagem, e o encantamento, né? Que você é sempre maravilhosa, né? E que ela coloca no desempenho do papel de todos os profissionais da enfermagem. Essa live deu uma aula de saúde pública. Vou colocar aqui, né? Que essa live deu uma aula de saúde pública. Nós queremos agradecer aqui, Carol, a Geraldo Adenilson, que nos apoiou, Carla Maria, Josiane, a nossa Sônia Rodrigues, Conceição, Moacir Vieira, Paula e Silésio, Reinaldo Alves, Marcão da Sucam, lá de Monte Azul, Reinaldo Francisco Sá, Nandi Moraes, Anderson Rodrigues, Elisene Santos, João Salvador Portela, Janete de Souza Santos, Marcel Vinícius, Cecília Vasconcelos, Tainá Fernandes, Francina Lima, Lício Fabim, Liliane Rocha, Adilson Medeiros, Dulcelina Durães, lá de Alto Paraguai, Mato Grosso. Onde que você foi? Onde é que nós estamos? Assim? Alto Paraguai, Mato Grosso. Suélia Souza, Águida Priscila, Aninha Leal, Kênia Condé, Paulo Malveira, nosso colega lá, né? Um abraço, Paulo. Lorena Silva, Loura Rocha, Jéssica Souza, Flávio Figueiredo, grande professor, Olívia, lá do São Bento, Oliveira dos Brejinhos, Bahia, Marinilza Soares, Yara Ribeiro, Miriam Borges, Marisete Ribeiro, Solidade Nunes, Adélia, a nossa secretária executiva do Conselho, Luana Santos, Luzete Dias, Leide, Vital, também lá de Alto Paraguai, a todos vocês que nos acompanharam até agora. Eu vi aqui Eduardo lá do Melo, quem acabou de entrar não, ele está nos assistindo. Thiago, Pietra, então a todos que nos assistiram, que nos acompanharam até agora, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a todos, com muita paz, muita luz e muita saúde, e que tome todos os cuidados que foi passado aqui pela doutora Carolina, a nossa querida Carol, certo? E tem uma mensagem aqui que é do seu, Carol, ao afagar, tocar, realizar um procedimento técnico, o profissional de enfermagem apresenta muito mais do que um simples cuidado, mas acrescenta respeito, solidariedade, amor, dedicação à sua rotina. Esse cuidado acolhedor, reparador, amparador, é o cuidado humano. É esse cuidado que faz presente no dia a dia dos profissionais de enfermagem, técnicos e auxiliares de enfermagem. O nosso país, um país melhor, abençoado por Deus. Olha, Carol, então temos que agradecer a pessoa Carol, a profissional Carol, a conselheira, muito mesmo, que essa aula, essa live que você aceitou a participar conosco, você vê de coração aberto e realmente, como os ouvintes falaram, você deu uma aula. E essa aula, eu tenho certeza que vai ficar marcado em cada um de nós que participamos dessa live. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que seja sempre essa Carol linda, maravilhosa, entusiasmada e que nunca deixe de segurar a bandeira do SUS, a bandeira da saúde pública,
certo? Um abraço, tudo de bom para você. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Um abraço. Ó, abraço virtual para todos vocês e que Deus abençoe vocês e a família, ok? Abraço, tchau. Até a próxima. Quarta-feira que vem, nós temos aqui uma profissional da fisioterapia. É uma excelente profissional, onde vai dar dicas para vocês como superar esse momento de pandemia na questão do exercício físico e como os exercícios físicos influenciam na saúde das pessoas. Né? Então, como cuidar da saúde física e mental na próxima semana, aqui, os cuidados, né, que vocês devem ter no tempo de pandemia para manter em forma. Então, a próxima semana, nós vamos ter aqui uma profissional da fisioterapia, uma fisioterapeuta, ok? Um abraço e até quinta-feira, às 19h30.